Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os marcos históricos fundamentais do desenvolvimento da ciência e de sua relação com a religião. Essa aula foi motivada, na verdade, por uma dúvida apresentada por uma das minhas alunas de terceiro ano do ensino médio, quando estávamos estudando o tema, Desafios epistemológicos contemporâneos. Então ali nós estudávamos algumas teorias científicas, o surgimento delas, e as questões também de métodos. Mas na verdade o que eu percebi? Que muitos alunos têm dificuldade em compreender não apenas as teorias científicas, mas o contexto histórico-cultural do seu surgimento. Então a intenção dessa aula é reforçar, ajudar a dar um referencial histórico-cultural para você, aluno de filosofia, poder compreender melhor essas teorias e métodos de aproximação da atividade científica. E eu vou basear essa aula, principalmente, há outros livros também, mas um livro chamado Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, do químico e biofísico de Oxford, Alistair McGrath. E nós vamos então caminhando com as explicações dele, tentando encontrar esses marcos históricos fundamentais do desenvolvimento da ciência, e sempre lembrando também da religião, porque na verdade a ciência moderna ela vai se constituindo e ocupando espaço que antes foram ocupado pelas explicações mítico-religiosas ou mesmo pela filosofia natural, chamada filosofias naturais. Então na aula de hoje convido você para me acompanhar. O que nós temos observado acerca desse tema é que existem três marcos históricos fundamentais desse desenvolvimento da ciência e que também, de alguma maneira, remete à sua relação com a religião. O primeiro marco importante ocorreu lá no início do século, ou no século XVI e início do século XVII, que foram os debates astronômicos. Um segundo marco importante foi o surgimento da cosmovisão newtoniana, Isaac Newton, no final do século XVII e no início ou começo do século XVIII. E finalmente no século XIX, quando nós temos a controvérsia darwinista, quando Darwin então vai publicar, ou vai ter publicado, a sua obra, Origem das Espécies, em 1859. Na primeira parte, então, nós temos o primeiro marco fundamental, que foram os debates entre as concepções do heliocentrismo e do geocentrismo, que foram exatamente no período do século XVI e início do século XVII. Como você, aluno, já deve saber, esses debates tiveram uma grande importância, e você já deve conhecer esse debate, já deve ter estudado, e ele justamente vai marcar o que nós chamamos aí de revolução científica, ou primeira revolução científica. No entanto, quando a gente fala sobre idade moderna, ciência moderna, falando sobre revolução científica, fica parecendo que a Idade Média não teve nenhuma contribuição para o surgimento da ciência moderna. Mas como nós temos estudado e visto, muito pelo contrário. Houve uma grande importância de alguns eventos na Idade Média que contribuíram para o surgimento das primeiras teorias ou concepções que podemos qualificar como científicas, ou da ciência moderna. É interessante você observar, aluno, que uma das grandes contribuições na Idade Média para o desenvolvimento da ciência foram as traduções de importantes textos científicos da antiga tradição grega e também árabe para o latim. Na Idade Média, a língua dos eruditos era o latim, e ainda na Idade Média, no final da Idade Média, você vai ter então a tradução, as pessoas vão reencontrar as obras de Aristóteles, por exemplo, e de outros estudiosos, vão traduzir para o latim, e essas traduções vão contribuir muito para o desenvolvimento e a chegada daquilo que chamamos ciência moderna. O próprio Tomás de Aquino, que foi um dos intérpretes de Aristóteles, ele vai percorrer por uma chamada teologia natural, que vai trazer grande contribuição para essas discussões do século XVI e século XVII também. Uma outra importância da Idade Média para a Revolução Científica e para a ciência moderna foram as fundações das grandes universidades da Europa.
foi justamente no período da Idade Média que surgem as primeiras universidades, e nessas universidades, né, foi dada uma atenção muito especial às ciências naturais, né, a filosofia natural, a geometria, as artes, né, a aritmética, a astronomia. Então, já na Idade Média, você já tem os centros, né, acadêmicos, através das grandes universidades, onde as pessoas já estavam ali preocupadas e pensando, né, sobre questões que mais adiante estariam sendo as preocupações das ciências naturais. E, finalmente, né, o surgimento, como eu disse, de filósofos e teólogos, que nós podemos chamar de naturais. Filósofos e teólogos preocupados em compreender e explicar o funcionamento, né, da realidade das coisas, né, desse mundo natural. Assim, então, nós temos, né, no século XVI e século XVII, né, um embate entre o modelo, né, astronômico que era da Idade Média, mas que os próprios, né, pensadores, né, teólogos, filósofos da Idade Média já estavam percebendo que não tinha solidez, né, para ser sustentado. E esse modelo, né, que vigorou na Idade Média é um modelo de universo que foi imaginado pelo Cláudio Ptolomeu, um astrônomo, né, que viveu lá em Alexandria, no Egito, no século II depois de Cristo. E aqui, então, nós temos uma obra dele, chamada Almagesto, onde ele vai apresentar, né, a sua compreensão astronômica, dizendo o seguinte, que a Terra é o centro do universo. Daí a ideia de geocentrismo, né, a Terra no centro. Uma segunda tese dele nesse livro é que todos os corpos celestes circulam ao redor da Terra. O Sol, a Lua e os demais planetas estariam então circulando ao redor da Terra, e esses astros, né, tendo rotações, né, circulares. Então esse era o modelo, né, que foi imaginado por Ptolomeu e que vigorou durante toda a Idade Média. E o modelo do heliocentrismo, né, que será proposto por alguns cientistas modernos, né, como Nicolau Copérnico, o Brahe, o Kepler e o próprio Galileu Galilei, eles vão rivalizar com essa compreensão. E aqui então nós temos, de certa maneira, um choque também entre a tradição religiosa europeia do cristianismo, que sustentava o modelo anterior, né, de Ptolomeu, e agora esses novos, né, pensadores, cientistas, propondo um novo modelo. Então esse é o primeiro, né, momento que nós podemos ter como marco desse desenvolvimento da ciência moderna, que foram esses debates, então, astronômicos, né? Esses embates entre a posição heliocentrista, né, com a geocentrista. E como nós sabemos, né, muitos aqui acabam morrendo, esses cientistas, né, porque foram de encontro, né, às ideias que a igreja defendia na época, mas que é um modelo que passa a vigorar tempos, né, mais tarde. E hoje em dia, né, de certa maneira, esse modelo nos ajudou muito a chegar à compreensão que temos hoje da formação do sistema solar, por exemplo. Mas ainda, né, há um segundo evento, como eu disse, importante também para o desenvolvimento das ciências, que foi a cosmovisão do Newton, né, o Isaac Newton, no século XVII e século XVIII. É importante, né, nessa relação do Newton, porque o Isaac Newton, na sua física, e você, aluno de ensino médio, deve estar careca, né, de estudar o Newton, lá, professor de física, ele vai chegar à conclusão, o Newton, que o universo ele é guiado por leis naturais. E então ele vai traçar, né, o Newton, uma mecânica, a física mecânica. Ele vai compreender o seguinte, que as mesmas leis da física que se aplicam aos movimentos aqui da Terra, né, dos objetos aqui na Terra, também podem ser aplicados, e são as mesmas leis celestes, que também, de alguma maneira, estão incidindo sobre o cosmos, sobre o universo. E com isso, nessa cosmovisão mecanicista do Newton, vai surgir uma ideia de que não é necessária uma intervenção divina, uma intervenção sagrada, para que o universo funcione. A ideia do Newton é que o universo seria tal como um relógio, né? Alguém até pode ter fabricado
mas ele funciona por si só, seguindo leis, né, que estão presentes naquele mesmo objeto. Então, para o Newton, né, esse princípio mecanicista do universo, de alguma maneira também será um grande marco, né, um grande evento para a ciência, porque ele traz uma concepção que para nós hoje é normal, de que nós chamamos de natureza, ou leis naturais. Ele vai propor que o universo funciona a partir de certas leis que já estão inseridas nos próprios corpos celestes, como a gravidade, né, o movimento, rotação, né, atração, enfim, uma série de conceitos, né, da física. E isso vai incidir também sobre o entendimento teológico ou religioso, gerando assim o que a gente chama de deísmo, né? É diferente do teísmo. O deísmo defende que até existe um Deus, mas que ele criou o universo e colocou, né, as leis necessárias para que ele funcionasse por si só, não sendo necessária nenhuma intervenção mais desse ser sagrado. E esse evento, né, essa cosmovisão newtoniana, foi um marco importante também histórico e cultural no desenvolvimento da ciência. E finalmente, né, como nós já indicamos, né, anteriormente, nós temos aí o darwinismo no século XIX, que será também mais um evento, né, fundamental no desenvolvimento da ciência. Interessante, né, que o Charles Darwin, né, ele estava preocupado com algumas questões que, na visão dele, mereciam algumas explicações e que ele não encontrava em outro lugar. O Darwin se perguntava, né, por que certas formas de organismos se adaptam às suas necessidades? Por que algumas espécies se extinguem? Por que as formas de vida são distribuídas geograficamente de maneira desigual? Ou como explicar a existência de certos vestígios de estruturas? Então Darwin se coloca, né, algumas questões na área da biologia e tentando encontrar respostas. E a resposta que ele encontra, né, para essas questões e outras é o processo de seleção natural, ou seja, a sobrevivência do mais apto. Então Darwin aqui está propondo que existe um círculo também natural, onde existe um desenvolvimento das espécies, né, através do tempo, que segue uma lei também natural, que é a lei da adaptação. Então nós vamos percebendo que a ciência ela vai se desenvolvendo, começa lá com os debates, né, astronômicos, lá com Copérnico, né, com Galileu, na questão do geocentrismo, isso século XVI e XVII. Depois nós vemos, né, a física newtoniana ou cosmovisão de Newton, final do século XVII, início do século XVIII, e finalmente, né, no século XIX, nós temos, né, a presença de Darwin na biologia, propondo também essa noção de uma seleção natural. E ao propor isso, né, o Darwin vai, ou a teoria dele, vai entrar em conflito exatamente com a visão criacionista defendida até então por grupos religiosos. E esses três eventos é que vão dar as bases fundamentais para o surgimento daquilo que chamamos de ciência moderna. Então, no século XIX, é que alguns comentaristas, né, alguns estudiosos, vão afirmar que temos, de fato, o que podemos chamar hoje de ciência moderna. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o desenrolar da ciência a partir do século XIX, que é quando entramos, de fato, naquilo que podemos classificar de ciência moderna. Mas na aula de hoje a ideia foi essa, tentar mostrar esses três eventos. A discussão astronômica do século XVI e XVII, a cosmovisão newtoniana, século XVII e XVIII, e a proposta da teoria da evolução pela seleção natural de Charles Darwin no século XIX. Esses três eventos foram os eventos fundamentais que vão dar as bases para a elaboração daquilo que chamamos de ciência moderna. E aí sim, mais adiante fará sentido alguns estudos, né, como Karl Popper, né, como o Círculo de Viena, mas antes disso precisamos compreender bem esses eventos. E eu desafio você, aluno, então, a estudar esses temas, né, se aprofundar, buscar
esses marcos históricos para que você possa ter uma melhor compreensão do debate filosófico em torno da ciência no tempo contemporâneo. Um grande abraço, bons estudos, se prepare aí para as provas, né, e exames externos. Pessoal do terceiro ano, né, o Enem está chegando e vamos, que tem muito que estudar. Um grande abraço a todos, uma boa semana para vocês.